Hoje nós vamos ter o estudo Incógnitas, tá? Que é aquela questão do Cristo, né? Por que olhar o cisco no olho do teu irmão e não quer ver a trave, né, que está no seu? Diz respeito a esse raciocínio, né? E muito legal para a gente despertar, né, um pouco mais sobre a nossa realidade, né, o mundo que a gente vive, as coisas que acontecem, né, para a gente parar com esse negócio de conclusões apressadas, de achar que os outros têm que seguir os nossos caminhos, né? Lembrando sempre que cada um tem a sua própria caminhada, a gente só tem que aprender a respeitar mais uns aos outros. Que é a lei do amor, né? Que pede o respeito, que pede a compreensão mútua, para que as coisas realmente funcionem melhor. Porque, né, a gente tem uma cultura de muita preocupação, né, de estar sempre com a obrigação de estar guiando os outros, ensinando, mostrando. Tudo é válido, né? Mas chega num momento em que a gente precisa saber que quem não aprende a seguir o próprio caminho não vai a lugar nenhum, né? Então vamos lá? Vai dar 8h10 já? Tá? Então vamos pedir ao Pai Misericordioso, mais uma vez, que lance sobre todos nós nesse trabalho as suas bênçãos divinas, ao nosso irmão Jesus, que esteja conosco, nos amparando, esteja conosco em pensamento, em coração, nos fortalecendo, nos intuindo, protegendo, todos nós, cada um na sua atividade, no seu lar, no seu local, que estiver nesse momento. Incluímos sempre, quando nos sintonizamos mais profundamente com o nosso Pai Criador, pedimos sempre por todos os irmãos, quer sejam encarnados ou desencarnados, que possam estar em sofrimento, em dor, em angústia. Porque, Senhor, estamos compreendendo aos poucos que não é possível sermos plenamente felizes enquanto houver tanta dor e sofrimento, tanta angústia, desespero, desequilíbrio, desarmonia nos corações. Então, sentindo um pouco da paz, sentindo já um pouco da proteção divina que nunca nos falta, mas que nesse momento, Senhor, paramos para recebê-la mais plenamente. Desejamos que essa doce sensação da paz, da ajuda, do equilíbrio, da proteção se estenda então a todos os corações atormentados, feridos, desesperados. Que assim seja. Bom, continuando a nossa busca, né, de auxílio junto com o irmão espiritual Hamed, hoje ele vai trabalhar o tema Incógnitas, da qual ele retirou do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18, esse trecho, que diz assim: todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Então, Hamed desenvolve assim: analisas a obra assistencial e a criticas, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que, se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas não te dispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. Analisas o expositor e o criticas, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha. Que se ele lançasse mão de recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais a atenção
e elucidaria melhor os ouvintes. Mas, se te dispões a ler e a estudar, e muito menos, se não te dispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas, né? Outra, analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa. E julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos. Mas não te dispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu. Uma outra colocação. Analisas a conduta alheia e a criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissível e te colocas distantes e impermeável a condutas levianas. Mas não te dispões a ajudar sinceramente a ninguém e te esqueces de que poderás vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Outra. Analisas o governo do país e o criticas, julgando pela tua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores, e que a nação está envolvida no caos. Mas não te dispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Outra. Analisa as dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou. Mas não te dispôs a renovar-te, não te dando conta que, se não fizeres auto-observação em teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico, interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência. Se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças críticas pela crítica, mas sim trabalha como e quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos. É um trecho mais curto hoje, tá? Mas, assim, extremamente necessário e apropriado para as nossas reflexões, tá certo, gente? Principalmente, tá? Principalmente, como eu digo sempre, tá? Para o trabalho espiritual que nós estamos fazendo ou pretendendo fazer, colaborar, tá? Porque, veja só, né? Vejamos, né? Todos nós juntos ao mesmo tempo aqui. Os problemas são muitos, dentro de nós e fora de nós, né? Dificuldades, então, nem se fala, porque às vezes não temos, assim, problemas, né?
monstruosos, tá? Temos problemas menores. Outras pessoas certamente podem ter problemas muito maiores que os nossos. Mas nós também, além dos problemas maiores ou menores, temos as dificuldades que nós mesmos criamos, tá? Então esse texto de hoje, ele também nos faz lembrar disso, ou pensar, refletir nisso. Quantos dos nossos problemas somos nós que criamos, tá? Na verdade, são a maioria. A maioria dos nossos problemas somos nós que criamos. Por quê? O texto foi claro para nós. Todos nós somos espíritos em fase de aprendizado, somos espíritos incompletos. A evolução do espírito, ela é, né, assim, para o nosso entendimento pequeno, reduzido, a evolução do espírito é quase que infinita, né? A gente não sabe até onde vai a evolução do espírito. O que sabemos é que o modelo e guia que é Jesus é uma meta que nós temos que atingir. Nós seremos como Jesus. Quanto tempo vai levar? Só depende de nós. Então, o texto está aqui nos dizendo isso. Só depende de nós. Por quê? Porque nós temos que enfrentar inúmeras dificuldades, inúmeros problemas na caminhada evolutiva. E a maioria esmagadora deles vem de onde? Se não de nós mesmos. Tá? Então todos estamos na caminhada evolutiva, portanto todos somos sujeitos a falhas. E falhamos muito ainda, muito. A fase evolutiva que estamos, que nos parece ser maravilhosa, tá? É bom que nós saibamos que ela não é tão maravilhosa assim, comparada com o que nos aguarda nos dias do amanhã. Tá? Porque hoje convivemos, inclusive dentro de nós mesmos, com muitos males, não é? Fruto das culturas do passado distante, que ainda carregamos conosco, que precisam ser reeducadas. São aqueles flashes, não é? Que nos impedem de fazer determinadas coisas que já sabemos serem melhores, mas não sabemos porquê, não sabemos explicar porquê, mas muitas das vezes não fazemos. Sabemos o que é o melhor e não fazemos. Sabemos o que é o correto e nos omitimos. Inventamos 1001 desculpas para justificar o fato de termos perdido mais uma oportunidade, né? De fazer algo melhor, de nos enriquecer através da reeducação naquela oportunidade que surgiu. Então, muitas das vezes nos omitimos, fazemos vista grossa, deixamos a preguiça falar em nosso nome, né, a má vontade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e por aí vai. Tá? Então, isso é certo, porque nós não estamos aqui para falar da vida material, pessoal, dessa existência de qualquer um, né, irmão nosso, presente aqui nesse momento ou não. Nós estamos aqui para falar da nossa realidade espiritual, que é outra conversa, é muito mais abrangente, tá? E para falar da nossa realidade espiritual, precisamos ser um pouco mais humildes, tá? Se nós não aprendermos a ser humildes para falar da nossa realidade espiritual, a gente vai continuar se iludindo, tá certo? Então, na experiência, né, do trabalho com a espiritualidade, o que mais nos chama a atenção é que todas as dores, todos os sofrimentos, todas as amarguras que nos causam ódio, revolta, sentimentos de vingança, tudo isso é um passado mal resolvido, que nós tivemos a oportunidade, até agora, né, inúmeras oportunidades de resolver, mas não quisemos resolver. Né? A gente mantém vivo o passado de dor, mesmo sem lembrar dele, a gente mantém vivo o sentimento de vingança, sem saber porquê, mas aí queremos descontar nos outros, por qualquer motivo, por qualquer situação, que poderíamos ignorar, que poderíamos perdoar, que poderíamos desculpar, seja lá o que for, mas a gente prefere botar para fora, né, aquela carga pesada do passado que ainda nos movimenta, ainda nos incentiva a usá-las, né? Nos incentivam a usá-las, e quanto a gente menos espera, a gente acaba usando, tá? É aquele momento da explosão, é aquele momento de falar mal do outro, é aquele momento da crítica azeda, apimentada,
que não leva a nada, a não ser criar mais e mais situações dolorosas. Alguém já viu alguém que fale do outro? Alguém que comente, alguém que se mantenha irritado, nervoso com algo errado de alguém e ajudou a consertar esse alguém? Não existe isso. Não existe. A gente faz a fofoquinha, a gente faz o comentário infeliz, a gente faz a acusação, a gente faz a cobrança, a gente faz isso, faz aquilo e não ajuda em nada aquela pessoa. Porque não vai ajudar nunca desse jeito. Tá? Alguns até pensam que ajuda, mas não ajuda. Tá certo? O que ajuda não resolve na hora, mas é a semente certa lançada num coração fértil. Porque todo ser humano tem um coração fértil. Tá? Aqueles que nós pensamos, e afirmamos categoricamente que não tem um coração fértil, é porque nós não sabemos enxergar o tamanho, dessa fertilidade. A gente não sabe. A gente espera que tudo se resolva rápido, que tudo, no estalar de dedos, vire melhor. É uma situação que tenha que melhorar rápido, mas não é assim que acontece. Tá? Se existe alguma pessoa que desperta rápido, é porque ela já vinha se preparando para isso há muito tempo. Talvez até nessa encarnação ela se preparou muito e tem muita ajuda espiritual. No momento certo ela despertou. Mas quantos séculos, talvez, ela precisou se preparar para aquele momento de despertamento? Então é uma ilusão da nossa parte achar que as pessoas têm que melhorar porque nós queremos que ela melhore. Ela vai melhorar, assim como nós também ainda vamos melhorar muito, todos nós. Porque, na verdade, o irmão que está em erro hoje, e a gente tanto vê o erro dele, tanto comenta o erro dele, o irmão que está em erro hoje é uma vida, é uma existência melhor do que as anteriores dele. Ele já foi pior, assim como nós também já fomos pior do que somos. E essa melhoria não é rapidinha, não é mesmo, essa melhoria é lenta. Tá? Ou nós passamos pelo processo da reencarnação inúmeras vezes, sempre alinhados, sempre num planejamento espiritual que visa a correção dos erros anteriores e oportunidades relativas a uma melhoria segundo o padrão atual da sociedade, das famílias, o padrão que tem conseguido alcançar de evolução e tudo mais. Ou a gente se mira nisso, tá? Acredita, aceita o processo da reencarnação como o processo real da reeducação para os espíritos, ou não vai dar certo o nosso entendimento. Vai continuar falho, nós vamos continuar criticando, falando, reclamando, e somente vamos aumentar a nossa dor, o nosso sofrimento com isso. Né? Então, sempre lembrando do amado e querido irmão Jesus de Nazaré, que nada mais é do que um espírito altamente evoluído, muito mais do que a gente possa supor, que veio aqui assumindo um compromisso gigantesco perante o universo todo, que nós, por ignorância, dizemos que é Deus, né? O Pai Criador. Claro que claro que existe, mas não da forma como a nossa mente concebe. Isso a gente já sabe. Então Jesus vem aqui em nome de um amor universal, de uma evolução de todo o universo, conhecido ou não, ou até, quem sabe, de múltiplos universos. E ele veio aqui assumir esse compromisso de cuidar, de orientar, de ser amoroso, de exemplificar tudo aquilo que ele aprendeu ao longo de um período de tempo que a gente não concebe, porque não consegue penetrar o nosso pensamento no que seja um espírito crístico ainda. Mas o que sabemos é que é de muito tempo. Né? Então esse irmão maior dá para nós o exemplo, dá para nós as palavras certas, a orientação segura, sempre no sentido de tocar o nosso coração espiritual. Jesus não é o guia e modelo para quem é de carne e osso e acabou. Né? Jesus é o guia e modelo para nós que somos os espíritos imortais. E estamos aqui numa nova encarnação para nos reeducarmos. Baseado em quê?
baseado em bons exemplos. Bons exemplos, os perfeitos mesmo, os seguros mesmos, vêm de onde? De Jesus. Né? Essa oportunidade bendita, né, que a maioria de nós aqui tem, de já participar de uma casa de trabalho espiritual, de uma casa que nos coloca frente a frente com a realidade que os olhos da matéria não podem enxergar. É a realidade do espírito. Tá? Mas podemos percebê-los, ouvi-los, senti-los, quando nos preparamos para isso. Eu digo até mesmo ouvi-los, né, porque nem todos que ouvem o que um espírito fala acreditam. Preferem acreditar em primeiro lugar, desconfiando, é claro, que tudo não passa da imaginação e do inconsciente do médium que está ali à sua frente. Né? Ao passo que vamos aprendendo aos poucos que para entender se é de um médium a fala, né, a escrita, ou é de um irmão espiritual junto ao médium, é só analisar. Aprender a analisar. Quem analisa, compreende mais fácil. Pode até se enganar? Pode. Enquanto estiver aprendendo a analisar, pode se enganar corretamente. Tá? Isso é válido e aceitável isso. Você está aprendendo a analisar o que os olhos da carne não enxergam, então você pode se equivocar. Mas é um trabalho, como qualquer outro, que você tem que insistir para se aperfeiçoar. E quando você aprender a sentir, ouvir e sentir, né? Ler e sentir o que está lendo, aí sim você será capaz de dizer se é da boca, se é das mãos de um médium, ou se realmente é de um irmão espiritual através do médium. Então, imagina isso no campo da vida prática, na rua, na família, na sociedade, no trabalho. Nós temos que aprender a sentir, analisar tudo e todos, e não criticar, e não falar mal, e não desconfiar. Tudo isso, às vezes, é necessário até um ponto, né? Porque também ninguém está aqui à toa, né? Estamos aqui numa caminhada evolutiva. Portanto, nesse planeta que vivemos, se nós acreditarmos o tempo todo que todo mundo é bonzinho, todo mundo é santinho, nós estaremos nos iludindo e vamos ter problemas sérios. Então, ainda é preciso realmente ter um pouquinho da desconfiança, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Mas esse pouquinho tem que ser controlado. Ele não pode ultrapassar determinados limites, porque senão vamos continuar desacreditando, desconfiando, vamos acreditar, nos iludindo, achando que nós é que somos os donos da verdade, que sabemos tudo. O quanto que não é verdadeiro. Tá? Todos nós temos um pouquinho de experiência, um pouquinho de algo bom para contribuir uns com os outros. Como aí o Marquinhos sempre diz. Ou aprendemos a somar, ou vamos viver na divisão. Tá? Quando somamos, estamos multiplicando automaticamente. Tá? Mas se nos mantivermos na divisão, não vai dar certo. Né? Então, no sentido do amor, o certo é a soma para que vire uma multiplicação. E aí, sim, após o sucesso dessa multiplicação, é que nós realmente começamos a dividir, sendo que a divisão se torna também uma soma, uma multiplicação. Porque o amor é assim, quanto mais o dividimos, mais bem ele faz aos outros e a nós mesmos, porque mais nos enriquecemos e mais ajudamos os outros a se enriquecer. Então essa é a meta do cristão, essa é a meta do espírita, essa é a meta do verdadeiro umbandista, essa é a meta daquele que se preocupa com o próximo. Às vezes nem adotando filosofias ou religiões, mas que o coração já está preparado para as leis imortais. Vou dividir o meu amor porque ele é grande e é forte, e eu acredito nele. Portanto, eu não serei egoísta, eu não serei desconfiado, eu não serei o inquisitor, né, que vive acusando os outros de tudo, eu não serei mais. Né?
E nós gostaríamos também de chamar a atenção, né, uma vez que é um assunto conhecido, mas não é um assunto dominado, praticado por quase ninguém, né? Nós estamos vivendo um período gigantesco de renovação moral e espiritual no planeta. Eu acho que não enxerga isso quem não quiser, tá? Porque apesar do aparente caos, é do caos que sai a mudança definitiva para melhor. Tá certo, gente? Então, se vamos mudar para melhor, é a partir desse aparente caos que estamos vivendo. Então, que a gente se mantenha seguros, firmes. O Hamed usou aqui uma das observações dele para falar. Não façamos o papel do crítico do governo. O governo é isso, o governo é aquilo, porque não faz nada, porque lá só tem corrupto, porque lá ninguém trabalha, só quer vantagem. E nós, individualmente? O fruto do nosso amor está servindo para produzir algo de útil para a sociedade? Ou estamos esperando que alguém faça isso e a gente fique de braços cruzados olhando, né? Então, toda contribuição, como diz Hamed, é verdadeira, por mínima que seja, ela é fundamental no processo. Então, hoje, no momento onde precisamos ter mais fé, onde precisamos ter mais dignidade, porque o mundo precisa de fé e de dignidade, o mundo precisa de quem trabalhe, esse mundo que nós estamos vivendo nesses dias. Ou a gente faz a nossa parte com as limitações que temos, com o pouco espaço que tivermos, ou nós vamos nos arrepender amargamente. Porque todos são chamados. Vamos lembrar de Jesus, parábola, né, da vinha. Todos são chamados. Não importa se foi, né, na hora cheia, no quarto de hora, não importa. Todos são chamados para a vinha, para o trabalho da colheita. Agora, o Senhor é justo. Os que aceitam ir, não importa se foi primeiro, se foi depois, se foi no finalzinho da colheita, não importa. Os que são chamados e aceitam ir, serão integralmente pagos. Não importa o quanto trabalhou, o que importa é que trabalhou. Aceitou e trabalhou na colheita da vinha, né? Então, essa parábola é muito importante para que a gente entenda que o pouco que a gente possa fazer, o tempo disponível, a idade que a gente tenha, eu estou muito velho para isso e para aquilo, não está não. Não está mesmo, tá? Um dia de trabalho bem feito pode ser equivalente a 20 anos de mais ou menos feito. Então, a gente nunca está sem o tempo, nunca está esgotada o tempo, nunca está esgotada a nossa energia, isso tudo é cascata. Tudo isso é fragilidade do espírito que ainda não entendeu o seu papel na vida, né? Então a gente tem que dar a nossa contribuição do jeito que a gente possa, com o recurso que tiver. Cada um sabe o espaço que tem, o esforço que pode. Cada um sabe. Então faça, não perca tempo. Porque nós estamos sendo chamados a fazer uma aferição da nossa consciência diariamente. E quando desencarnarmos, então, essa aferição vai doer para valer se nós sairmos daqui da vida física acomodados, críticos apenas, tá? Vai doer, vamos sofrer espiritualmente depois. E o momento é esse, o momento é de trabalho, né? O momento é de renovação. Não importa o que digam, o que se pensa por aí, o que se prega por aí, isso não importa. Cada um dá o que tem, cada um mostra as ferramentas que conseguiu juntar para trabalhar, tá? Então sempre terão aqueles que vão dizer que o mundo é um excelente campo de trabalho, de produtividade, independente das crises. Mas também terão aqueles que vão dizer que tudo é inútil, não adianta mais, já estamos perdidos, desorientados, sem saída. Então, é a visão de cada um, são as ferramentas que cada um quer usar, né? Acumulou e quer usar, tá certo? Mas quem acreditar na vida imortal e que as oportunidades são infinitas e que o bem sempre será o vitorioso, o mal sempre será a ausência do bem, ele não tem vida própria, existência própria.
nós vamos então superar inúmeras barreiras que até aqui têm sido alimentadas por nós. Um dia criamos e atualmente vamos somente alimentando, né? Porque hoje não somos já tão ruins quanto já fomos, não somos tão ignorantes como já fomos. Criamos hoje menos barreiras. Ainda podem ser barreiras difíceis de ultrapassarmos depois. Mas hoje ainda criamos barreiras, mas não são tantas quanto já criamos antes. Porque a nossa compreensão hoje é outra. O nosso coração hoje é outro. Tá? Hoje estamos muito mais propensos ao bem do que jamais estivemos. Esse é o melhor momento das nossas existências. Já falamos isso aqui várias vezes. Essa é a encarnação mais segura, mais proveitosa que temos à nossa disposição. Por quê? Porque a fase evolutiva da humanidade no todo realmente, né, nos trouxe até aqui, nos permitindo estar aqui reencarnados para cooperarmos em tudo aquilo que temos de melhor para o benefício nosso e de quantos irmãos pudermos beneficiar. É o nosso papel assumido com Cristo, assumido com as leis do Pai Eterno, que precisam ser cumpridos. Vamos lá, Marquinhos. Dividindo para multiplicar. Vamos lá, João. Esse tema aí, de alguma forma, ficou me jogando no... Fecha o seu aí, João, por favor. Fecha o seu. Tá dando eco? Obrigado. Esse tema, né, incógnitas, de alguma forma me levou para o julgamento, que foi até um tema nosso aqui, né? E me levou para um julgamento que nos permite sermos produtivos ou destrutivos, né? Com esse olhar que a gente tem, né, essa má tendência, assim, como o Hamed disse, essa má tendência nossa em apontar, né, os nossos irmãos e não focar a energia no propósito interno. E isso é uma repetição. E quando, né, ele diz, eu até anotei aqui, clarevidentes ao próximo e cegos a nós mesmos. Isso me veio a possibilidade, né, de ser uma fuga, porque é muito ruim a gente se apontar, né? Você tomar consciente um processo seu, né, que você de alguma forma estava errado, é doloroso. E ninguém quer sentir dor. Então eu acho que quando a gente se prende, né, no julgamento do que o próximo está realizando na vida dele, é uma fuga. E de alguma forma é o nosso lado sabotador, né, desviando o nosso propósito encarnatório, que é a reforma íntima, que é a melhoria, né, de nós mesmos. E a gente se pega fazendo isso em tudo. A gente critica o que o irmão está fazendo, mas a gente já fez, ou a gente faz, ou a gente vai fazer, né? Então, uma época, João, eu estava muito incomodado com o trânsito. Teve um dia, Patrícia está aqui de testemunha. Eu, na saída da Vila Veste aqui, sempre é uma dificuldade. Eu só passo um carro, né? Aí eu já me chateei na entrada da vila. Eu sei que eu dei uma volta. Aí aquilo me ativou um senso crítico, um senso moralista, sabe? Eu sei que eu dei uma volta no centro da cidade e eu contei 33
arbitrariedades. 33 ou alguém mal estacionado, ou alguém não respeitando o pedestre. Enfim, eu contei 33 motoristas, né, que cometeram algum tipo de arbitrariedade. E eu entrei num processo, João, de ficar criticando todo mundo, sabe? Aí teve um dia que eu parei errado, liguei o alerta, aquele famoso, vou parar aqui, é rapidinho, né? Aí você liga o alerta do carro, você acha que quando você liga o alerta você está impune, né? Não, se eu liguei o alerta eu posso estacionar errado. Aí aquilo que eu fiquei com vergonha, sabe? De eu estar julgando tanto o que todo mundo estava fazendo e eu era dois. Então, desde então, aquela vergonha que eu senti de mim mesmo, eu não virei um santo na direção, mas eu tento me policiar bem mais, sabe? De não reproduzir o que eu fazia e também o que eu vi que as pessoas fazem de errado. E eu acho que é importante a gente continuar julgando nossos irmãos, mas o julgamento produtivo. O que o João faz de bom, se eu não estou fazendo, que eu use o João como um espelho para eu poder, né, reproduzir na minha vida também. Então, foi até um estudo nosso, né, o julgamento, que é uma palavra, né, vista pelo lado negativo, como apontamento, como crítica, mas quando tudo que eu avalio, eu posso fazer um julgamento sobre, né? Então, é sempre aprendizado, né? Se eu liberar uma pessoa aqui. É sempre aprendizado. Então, eu acho importante a gente continuar mantendo ativo, né? Esse olhar crítico para o todo, para os nossos irmãos, mas temos que saber passar uma peneira fina nisso, né? Bom, passei a peneira, o que passou eu pego de aprendizado para mim, o que não passou, que eu acho errado, que eu não reproduza. E é bem isso que você disse, é cada um no seu tempo. A gente tende a, quando tem algum insight, né, algum despertamento dentro de nós, a gente não aceita mais que as outras pessoas façam. Só que a gente também não fazia. Então, respeitar o tempo do nosso irmão é um processo muito fino, muito sensível, né, muito delicado. E eu acho que nós todos dispersamos muita energia realmente avaliando e julgando o processo dos irmãos. Se a gente fizesse, se metade disso, se a gente utilizasse para promover a reforma íntima, acho que nós daríamos um passo bem bacana, né, de civilização, de amor ao próximo, de compreensão, de compaixão. E uma outra anotação que eu fiz aqui, né, o todo é mantido pelo apoio das partes. Isso é muito bacana, muito, muito, muito bacana. Me remeteu a quando a gente, né, se propõe a um trabalho, assim como você, né, pratica na Casa Espírita em Juparanã. Quando nós somos, né, um grupo, elos, né, conectados, a coisa flui, né, com muito mais facilidade, com mais consistência. E nos trabalhos de Umbanda aqui sempre a gente está ouvindo, né, as energias que, né, os espíritos que vêm para somar no nosso processo dizerem, né, que a casa é composta por várias colunas, né, de sustentação. Então, esse trabalho em grupo, né, que a gente pode experimentar dentro dos trabalhos religiosos, numa escola, numa faculdade, numa empresa, isso acontece, né, em todos os locais que há seres humanos lá envolvidos. Mas o que eu tentei fazer uma comparação
com o nosso processo interno, né, evolutivo. O todo é mantido pelo apoio das partes. Então, o que eu tentei somatizar aqui dentro de mim? Que o somatório das minhas ações, o somatório das minhas melhorias, o somatório, né, das minhas avaliações do próximo, mas utilizando elas para minha melhoria, é que vão fazer o meu todo, o meu ser melhor. E quando eu utilizo isso para minha melhora, isso gera uma mudança em mim. E a partir do momento que eu me modifico, que eu, Marcos, tento me lapidar para tornar um ser melhor, de alguma forma eu vou estar modificando isso em quem está à minha volta. Porque se a gente está o tempo todo fazendo o julgamento do nosso irmão, a partir do momento que um ser se melhora, ele vai ser melhor julgado. Ele melhor julgado, ele vira um exemplo. E de alguma forma ele pode estar incentivando, né? Energia, ela se apresenta, né? Ela se manifesta sem a fala. E como é bom, né, quando você chega num lugar e tem uma pessoa alto astral que te passa uma boa vibração, aquilo te alimenta, aquilo faz com que você queira, né, também ter a mudança, né, do que você está vendo. Então, eu acho que quando eu, Marcos, tento me aprimorar na minha reforma íntima, baseado no julgamento positivo do que eu estou vendo, de certo ou errado no próximo, já que nós evoluímos espiritualmente nessa encarnação, no nosso convívio, né, como seres, né, aqui encarnados, quanto mais eu me melhoro, maior a chance de eu modificar quem está ao meu lado. Tipo a laranja, o que a laranja podre promove numa fruteira, né, que ela vai contaminando as outras laranjas, eu gosto de usar essa particularidade aí para o lado positivo. A gente é capaz de fazer o contrário. Se a gente está num lugar que, né, não está fluindo bem, você chega lá para tentar fazer com que aquilo flua melhor, a gente tem essa capacidade de também transformar o processo negativo em positivo. Então, é bem isso, olhar para dentro, olhar para fora para o aprendizado, jogar para dentro para transformar, né, em aprendizado interior e depois disso nos tornarmos, né, multiplicadores, principalmente pelas nossas ações, né, que eu acho que é nossa maior forma, né, é a gente avaliar, entender e depois começar a praticar. Eu acho que é assim que eu estou engatinhando e imagino que todos também estejam, né, nesse processo de autocura, e essa melhoria do nosso processo reverbera em todos que estão à nossa volta. É isso, João. Depois eu volto. Vamos lá, pessoal. Hoje nós somos 12 aqui na sala. Queria muito ouvir vocês, eu e João, para a gente não ficar aqui bate e volta. Eu falo, João fala, daqui a pouco eu falo. Então, queria muito que vocês abrissem o microfone aí, nem que seja um minutinho cada um, para partilhar conosco, somar nesse processo. A palavra é com vocês. Um de cada vez. Já que ninguém, Boa, Vinícius. se manifesta, serei o primeiro voluntário hoje, então. Boa noite, gente. Bom, então, o que me tocou bastante nesse estudo de hoje foi o seguinte, eu me embolo todo para falar, toda vez que eu
me programo para falar aqui, eu me embolo na hora de falar, gente. Pera aí, deixa eu respirar. Então, no livro Sinal Verde, do Chico Xavier, né? E no capítulo 36 ele diz: toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém. A tarefa em... Nem eu estou entendendo a minha letra que eu anotei aqui. Em pauta. Então, é o seguinte: como que eu posso falar do meu irmão, né, se eu mesmo não faço até pior às vezes, né? Quando a gente olha para dentro de si, a gente acaba descobrindo que nós tomamos atitudes piores do que daqueles que a gente está criticando, né? Talvez em momentos diferentes, sim, mas é isso. Quanto ao governo, quando foi falado lá a parte do governo que criticamos, né, os governos e tal, e nós mesmos, quando a gente olha para dentro de si, como é que está a nossa administração da nossa vida, da nossa, sabe, da nossa casa, começando pela nossa casa mesmo, como é que está a administração da nossa casa? Está tudo ok, está impecável a parte financeira, está impecável a qualquer outra área da minha vida, para eu poder estar criticando a administração de outra pessoa, entendeu? E era isso aí que eu refleti sobre o estudo de hoje. Obrigado. Legal, Vinícius. É bem assim, né? A gente tá com a casa toda suja, vai na casa do outro irmão e volta criticando, né? Nossa, que casa suja, e a nossa tá igual ou pior. Vamos lá, Gleice. Ai. Meu pai tá aqui falando que tá com saudade do Donizete. Pro Donizete voltar. Ai. Isso tudo, nesse estudo de hoje, o que eu tirei foi o poder da amizade, né? Que eu acho que a amizade tem muito esse papel também, né? Infelizmente, nem todos os nossos erros a gente consegue, de fato, observar, analisar, igual a gente realmente faz com os outros, né? E às vezes um amigo, ele consegue apontar os nossos erros e dizer de alguma forma, né, que a gente está errando e que a gente pode tentar consertar esse erro para sermos melhores, né? E aí me veio o Marcos, por exemplo, porque, sei lá, acho que uns 4 anos atrás, assim, eu não conhecia o Marcos direito e eu fiz algo de errado na casa que eu fazia parte. E o Marcos chegou para mim e falou que eu estava fazendo aquilo de uma forma errada. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu poderia ter visto aquilo como um erro, caramba, o Marcos intrometido. Poxa, eu tô fazendo o melhor que eu posso aqui, vem ele aqui para falar que eu tô errando, sabe? Só que não, eu vi de uma outra forma. Eu falei, caramba, que bom, porque ninguém aqui aponta o meu erro. Então, para mim, eu tô sempre certa, né? E ele não, ele veio, ele apontou o meu erro e ali eu pude mudar. E ali eu criei um laço de afeto, de carinho enorme que eu tenho por ele até hoje. E eu acho que é esse o verdadeiro papel de fidelidade, de lealdade, né? De um amigo, quando a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros. Como eu disse, que a gente infelizmente parece que só o outro tem erros, né? Então me veio isso na mente também. Gratidão ao Marcos, gratidão a todos vocês pelo estudo de hoje. Para mim está sendo bem importante mesmo. Gratidão.
Eu não lembro o que foi não, João, mas eu arrumei um problema para minha vida, né, João? Agora já era. Já foi. Brincadeira, Gleice. Tô brincando. A Gleice Então, fez uma... Vai lá, João. Não, rapidinho. Então, acho que é importante o que a Gleice falou também pelo seguinte, tá? Certamente que ela estava falando de uma casa umbandista, né? Porque é de onde o Marquinhos veio. Então, é muito importante quando nós estamos num trabalho de uma casa, entendeu? Que a gente erra muito, todos nós erramos, gente. Ninguém nasceu sabendo, ninguém é perfeito, ninguém tem babá espiritual para ficar ensinando o tempo todo tudo para nós. Isso não existe, entendeu? Tudo que nós fazemos de melhor é fruto da nossa própria experiência, de buscas de erros e acertos, né? Ou, claro, vai estudar, vai aprender com quem tem mais experiência, mas mesmo assim, ninguém tem a capacidade de sair fazendo tudo certo. Isso a gente aprende a fazer certo ao longo de anos de luta, né? Quando a gente não quer desistir, quando a gente quer continuar melhorando. São anos de lutas, tá certo? E mesmo os que já têm 50, 60, 70 anos de lutas, ainda cometem erros, muito menos, é claro, mas ainda cometem. Porque o aprendizado é infinito. E hoje o que nós consideramos o melhor, pode amanhã, lá na frente, que pode ser que a gente venha a descobrir, né, venha a constatar que não era o melhor, tanto assim conforme se pensava antes, tá, gente? Então a gente tem que estar sempre preparado para que, de repente, alguém pode vir, sim, e mostrar para nós, olha, pode melhorar. Ou, se não, né, repensa, porque realmente não vai dar certo desse jeito, tá errado. Tá? Então a gente tem que estar preparado para isso. A humildade foi exaltada pelo Cristo como sendo a coluna mestra daquele que realmente está num processo de melhoria. Tá? Isso aí, Marquinhos. Ô, João, uma vez eu ouvi, e eu tenho pensado e utilizado isso sempre. Amigo bom fala o que o outro às vezes não quer ouvir. A gente conviver com pessoas que concordam com tudo, que estão sempre, né, balançando a cabeça e concordando, de repente não é tão positivo como você ter um amigo que chega, né, te chama e, olha, eu não acho que foi legal isso, foi legal aquilo. É difícil porque às vezes não há receptividade do outro lado, e lá nessa casa que a Gleice está falando, tivemos problema por conta disso, pela não receptividade, né, de acolher a crítica construtiva, e eu saí de lá com esse aprendizado. E isso aí, Ana, bajuladores não são amigos. Eu tenho tido muita tranquilidade lá no nosso processo do Divina Luz, que é uma casa nova, né? A gente está semeando um projeto, e eu tenho tentado aplicar, João, um processo bem simples dentro de mim, que é eu sempre estar tentando fazer algo positivo, consciente de que em algum momento eu vou errar, mas eu tenho que errar tentando acertar, né? Se eu errei, que da próxima vez eu faça melhor. Então, e a gente tem que fazer isso na nossa vida o tempo todo, né? Se eu ofendi a Marília em algum momento, que eu torne consciente dentro de mim esse processo e que eu não ofenda a Marília e não ofenda mais ninguém da próxima vez. Então, eu acho importante essa fala sua da humildade. Eu acho que nesse processo que a gente está comentando aqui, né, de receber a crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, que a gente tenha humildade para acolher. E a gente tem muita dificuldade, né, de aceitar ser apontado, apesar de estarmos apontando o dia todo.
Vamos lá. Ana Cláudia, abre o microfone aí e explana um pouquinho sobre o que você escreveu aí. Fique à vontade. A casa, a sala é sua. Não, Marcos, é porque, como você estava falando, né? Quem está bajulando muita gente está querendo alguma coisa em troca, então não é um amigo. Não vai te falar o que você precisa ouvir, né? Há coisas para te agradar, para ganhar alguma coisa com aquilo, né? E o que mas realmente é que nos falem a verdade, né? E que podemos tirar proveito, que a gente não tire 100%, mas acho que a gente se tira 10% dali, eu acho que já é um passo, né, para o nosso aprendizado. Né? Eu fico aqui em silêncio, mas eu sou uma esponja. O que eu aprendo aqui com nossa, vocês não têm ideia de como eu melhorei como pessoa. Muito agradecer a todos vocês, porque aprendo muito, muito mesmo com vocês. Vou me deixar fazer parte do grupo. Tá joia, Ana. A gente que agradece. Você já é parte do nosso grupo e espero que em breve você possa estar presencial lá conosco. Seu esposo Raimundo. Vocês moram a menos de 1 quilômetro do Divina Luz. Sinta-se à vontade para ir lá visitar, para ir lá conhecer. Mesmo dentro da pandemia, lá tem bastante espaço aberto. Se vocês quiserem lá, tá? Fiquem à vontade. Eu explico a vocês direitinho como é que chega. E a casa é de vocês. E a gente tende, né, João, a fazer o contrário. Dentro do... Vamos utilizar como exemplo, né, o processo de casas religiosas, né? É muito comum, se o João fez alguma coisa, né, aspas, errado, eu, ao invés de falar com o João, eu vou falar com a Gleice. Ô, Gleice, o João fez isso, aquilo, outro. Será que eu estou querendo ajudar o João, ajudar a casa, ou só sabotar o processo do João, né, com as benditas fofocas, né, e terceirizações? Isso é uma erva daninha dentro das casas, né, João? Essas críticas não construtivas e que só acabam desagregando e desestabilizando ainda mais, né, o grupo de trabalho. É muito comum isso. No caso da nossa casa, das nossas casas, né, espíritas, espiritualistas, não importa, igrejas também, né? Você quer acabar com um bom trabalho, é só partir para as picuinhas. Partiu para a picuinha, é a mesma coisa que está botando dinamite no pé das colunas. Daqui a pouco está caindo tudo. Verdadeiro. É forte isso. Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Participando. Seu Jorge, vamos lá? Abre o microfone do homem inglês. Oi, estou na escuta. Só no aprendizado. Tem que dividir, você tem muita bagagem escondida aí, tá? Tem que dividir com a gente. Mais alguém? Denise, Sandra, Patrícia, Marcinha, Marília, Bianca. Tem muita gente com fala boa aí, de boca fechada, hein?
Oi, gente, boa noite. Boa noite, Marília. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui pegar um pedacinho. Concordo muito, né, com essa questão que a Ana Cláudia, né, falou que bajuladores realmente não são amigos. E é verdade, né, a gente vê muito isso, né? E junta com essa questão também da picuinha, né, que você percebe assim que acontece muito, né, dessa questão de bajular, de elogiar muito, realmente passar por cima daquilo ali que às vezes a gente não está concordando, e quando tem uma oportunidade comenta, né, assim, às vezes assim a gente fala por trás, né, que a gente também erra, a gente, é como a gente falou, a gente está aqui para se corrigir, né, para sempre melhorar, e acaba criticando, né, aquilo que talvez a gente acabou de elogiar no outro, né, às vezes por falta mesmo de coragem, às vezes de falar, de magoar a pessoa, só que a gente às vezes esquece que, na verdade, acaba magoando quando a pessoa acaba sabendo por outra, né, e acaba complicando mais ainda a situação, né. Então, essa questão realmente da bajulação, a gente sempre realmente tem que ficar um pouco atento em relação a isso, ser o mais claro possível sempre, né? Sempre falar realmente a verdade, ver que o outro não fez algo legal, a gente deve falar, se a pessoa concordar, tudo bem, senão pelo menos a nossa parte a gente fez, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? Como eu disse, eu peguei um pouquinho pela metade, mas foi mais ou menos o que eu consegui entender. Né? É isso. Legal, Marília. A gente começou aqui com um tema incógnitas, que todos nós, né, temos mais tendências clarevidentes ao próximo e cegos a nós mesmos, né? Quanto às nossas críticas e avaliações, né, gastar energia com os nossos cuidando da vida alheia, para ser mais prático, ao invés de estar focado, né, no nosso processo interior. É exatamente isso, né? A gente esquece de se olhar, de se avaliar, de se corrigir, né? De olhar realmente para dentro e acaba apontando realmente muito o dedo, né? E isso não é muito legal, mas é uma coisa mesmo que a gente vai evoluindo com o tempo, né? Como falaram, desculpa, eu não lembro quem foi que falou que nós estamos aqui para aprender infinitamente, né? E é assim, isso aí, a gente vai melhorando cada dia mais, vai mudando as nossas atitudes para ser alguém melhor o máximo que a gente puder, né? Sempre fazer o nosso melhor, né? E dá trabalho, né? A mudança é um processo muito doloroso. E eu acho que se a gente conseguir iniciar pequenas mudanças, né, nos nossos pequenos hábitos, a coisa vai fluindo, né, de forma orgânica e um processo mais sutil, mais delicado. E pequenas mudanças são, assim, são determinantes, né? Você, até mesmo em grupo de trabalho ou em grupo religioso, seja onde for, né, a conexão com outros irmãos, a gente ter o despertar para entender que alguma coisa não está sendo positiva já é um passo dado. Depois, né, modificarmos o que a gente está achando errado no próximo também já é um outro passo dado. E depois, quem sabe, né, conseguir modificar o processo que esteja acontecendo ali já é um outro passo. Então, o foco da energia, no meu ponto de vista, né, na minha humilde percepção, é que a mudança é interna. A gente tem que focar o propósito, né, interno. A gente avalia tudo fora, nas nossas relações, e a gente tenta promover a melhoria. Muita coisa a gente não consegue, né, de uma hora para outra, e a gente tem que ter paciência, a gente também não pode pegar o chicote para ficar, né, se julgando, se culpando, mas se a gente desperta para o entendimento e depois consiga despertar na ação, acho que é o caminho. E temos que ter paciência conosco. Você ia falar alguma coisa, João? Eu ia assim. É o seguinte,
pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, né? Mas hoje estávamos reunidos aqui algumas pessoas e nós estávamos comentando uma situação que é muito, muito comum em qualquer lugar, tá? Por exemplo, dentro de um local de trabalho, sempre encontramos alguma pessoa que ela é menos esforçada, ela é mais acomodada. Então, para ela se manter mais acomodada, menos esforçada, o que ela faz? Ela usa o esforço dela para fazer intrigas, certo? Para criticar o tempo todo. Ela usa o esforço dela para se defender de uma forma equivocada. Então, a gente entende o seguinte, ela tem medo de andar para frente. Ela se sente confortável, segura, parada no tempo e no espaço. Não quer aprender nada, não quer desenvolver nada. Quando precisa de algo que ela não tem conhecimento ou prática, imediatamente envolve outra pessoa para ajudar. Ela sequer tenta, né? Então, assim, é um perfil de determinadas pessoas que a gente encontra muito por aí. Geralmente o local de trabalho é mais comum você encontrar, porque ali todos precisam ser mais críticos, porque um depende do outro. Então, imediatamente, o que a pessoa deveria estar fazendo para complementar o seu trabalho, por exemplo, você logo percebe, ela não está fazendo. Ela está, né, querendo ajuda, ela está fazendo errado para não ter que pensar, para não ter que raciocinar, para não ter que aprender coisas novas. Aí ela começa a prejudicar o teu lado, você, inegavelmente, vai ter que observar, vai ter que criticar, né? Porque, afinal de contas, todos estão ali sob pressão, todos têm que produzir, né? Então, querendo ou não, você tem que observar, você tem que ver, você tem que comentar, tá? Obviamente que nem todos nós estamos preparados para ajudar um tipo de pessoa nessa situação, né? Para que ela não se prejudique mais e que não prejudique os outros. Dificilmente a gente está preparado para isso. A gente sente o peso, né, do mau procedimento, do mau trabalho daquela pessoa e prefere falar, prefere criticar, tá? E muitas das vezes também nem temos coragem de chegar para ela e sentar para conversar com ela. Alegamos o quê? Uma pessoa ignorante, uma pessoa fechada, uma pessoa, né, que você não pode confiar nela em nada. Então, para que eu vou ajudar? Vou perder meu tempo para quê? Né? Deixa que alguém vai descobrir, alguém vai ver isso aí e vai tirar daí, né? Tira ela de lá. É o que normalmente a gente acaba até pensando e alimentando dentro de nós. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, todos nós temos que ter essa preocupação, viu? Porque não é difícil de acontecer isso conosco. Diante de uma situação nova, de uma situação que requer o quê? Estudo, compreensão, dedicação, a gente pode se acomodar e não querer fazer. Achar, não, outro vem, resolve, outro faz, e tudo vai dar certo, né? Tem coisas que os outros vêm, fazem, ajudam, resolve, e dá certo, mas aquilo que é rotina, aquilo que tem que ser feito no dia a dia, se você não se esforçar para aprender, para fazer, para produzir, para se redimensionar, para dar conta do recado, você está se prejudicando e está prejudicando os outros, gerando um problema muito sério, que é uma insatisfação coletiva, geradora como nós estudamos aqui hoje, né? De reclamações, justas ou injustas, não importa, mas é um gerador de muitas reclamações, de muitas picuinhas, né? Alimentando muitas das vezes vibrações inferiores de ódio, de raiva, tá? E isso aí é péssimo, né? Em todos os sentidos, isso é péssimo. Mas eu acho assim, né? No meu entendimento de hoje, eu acho o seguinte, vamos tentar, né, nos melhorar a ponto de não pararmos no tempo, a ponto de não nos recusarmos a novos aprendizados, a ponto de reconhecermos, olha, tenho dificuldade, mas também tenho potencial. Né? Tem gente que tem mais potencial que eu, aprende mais rápido, faz melhor, mais rápido e tudo. Mas eu também posso, preciso de mais tempo, preciso de mais aprendizado, preciso de mais acompanhamento, não importa, mas eu também posso. E o estudo de hoje, né, nos remete a isso. Tá? O
caminho, né, a condição básica, todos nós temos. Cada um usa o esforço que tem. A gente tem que aceitar isso. É urgente que a gente entenda isso, tá? O caminhar de cada um é próprio, é personalizado, é aquilo que você tem, que pode melhorar constantemente, lógico, e vai melhorar, querendo ou não, vai melhorar constantemente. Mas é preciso primeiro aceitar isso. Olha, não tenho a mesma facilidade, não tenho a mesma bagagem dos outros, mas eu tenho a mesma capacidade que os outros têm, porque todo ser humano, no fundo é igual, é um espírito encarnado, né? Então todo ser humano é igual, né? Então no fundo a gente vai conseguir, acreditando mais em nós mesmos, lógico, evidente, investindo mais em nós mesmos, sem medo, né? Porque infelizmente tem pessoas que estão num nível de dificuldade espiritual tão grande que não querem nem investir nelas mesmas, nem acreditam nelas mesmas. Isso é um absurdo, né? É um derrotismo assim inaceitável, a pessoa que não acredita nela mesma, tá? Então a gente tem que acreditar, senão as depressões da vida vão nos arrasar mais rápido, né? Isso aí, Marquinhos. Mais alguém querendo partilhar conosco? Seja muito bem-vindo. Ainda temos 10 minutos. Denise, Marcinha, Sandra, Bianca, Patrícia. Fiquem à vontade. Uma de cada vez, sem empurrões, tá? Por favor, para não tumultuar a sala. Ninguém? Ô João, você estava falando e eu estava aqui pensando, é tão interno o processo, né, que me veio em mente que às vezes a gente está num processo, né, de que seja um grupo, né, ou no trabalho, enfim, família, grupo religioso, a gente começa a se incomodar, né, com uma ou algumas coisas. E isso já é parte do processo, né? Quando você começa a se incomodar, é sinal que de alguma forma você já teve, né, você já deu um passo nesse despertar. Estou falando em se incomodar com coisas, né, que não estão dentro de um padrão bom, né, evolutivo. Quando a gente começa a se incomodar, já é um passo bacana. Entender, né, ter a coragem de tentar modificar o processo, já é um outro passo. Mas às vezes a gente tem que ter coragem também de se afastar. A gente tem essa dificuldade, né, de se afastar do local que a gente está adoecendo. E eu conheço muitos amigos, muitas pessoas, né, que eu vou convivendo, que conforme começaram, né, a progredir no processo espiritual, né, nesse despertar da consciência, elas obrigatoriamente tiveram, né, que se afastar de pessoas ou de locais para dar continuidade no seu processo íntimo, né, na reforma íntima. Quem de nós aqui, né, não praticava alguma ação ou vivia em alguns lugares ou convivia com algumas pessoas e depois do despertar, né, de algum tipo de despertar, teve que ter a coragem, né, de praticar essa mudança? Então, esse movimento que a gente tem que fazer em busca da nossa própria melhoria, da nossa saúde, né,
do nosso processo evolutivo é muito trabalhoso, é muito delicado. A gente tem que ter paciência, principalmente conosco. Né? A gente entende que um caminho que a gente andou não é mais o caminho. É um processo longo para você conseguir praticar a mudança. E isso vai desde, né, um vício em beber Coca-Cola, vício de jogo, falando, né, de assim, alimentação, você modificar um processo seu, isso é uma melhoria. Você trocar de trabalho, você deixar de frequentar um botequim onde você era a sua casa, e você começar, né, a praticar um esporte, ou entrar para algum grupo religioso, espiritualista, seja ele qual for. Esses processos são muito delicados, porque o nosso cérebro cria umas verdades, né? A gente se acomoda dentro de uns processos que a gente acaba achando que aquele caminho ali é o melhor caminho, ou é o único caminho. E quando a gente toma eu apelidei de choque de ordem, quando algum processo interno nosso que a gente julgava, né, que isso é um caminho bacana, e você entende que não é mais, que tem um caminho melhor do que aquele, a gente ganha a possibilidade de mudança. E promover a reforma íntima é trabalhoso. É ferro e fogo o tempo todo. Igual no processo do diamante, né? Para lapidar um diamante, o couro come, ele passa por um processo bem turbulento para ele poder brilhar lá na frente. E conosco não é diferente, né? Essas melhorias, essas mudanças, elas têm que acontecendo aos poucos e de forma gradativa, de forma orgânica. Uma coisa que eu queria muito dividir com vocês foi um insight, né? Uma coisa que veio surgindo na minha mente tem 3 domingos. Eu estava sentado no quintal, a gente almoçou, eu, Patrícia e as crianças, aí me deu vontade de ir lá para fora. Aí eu sentei no quintal, fiquei olhando para as árvores aqui em casa, e eu senti o processo muito parado. As árvores estavam paradas, não estava ventando, estava um silêncio danado, e de alguma forma eu tive a percepção de que era o inverno chegando. E nesse processo do inverno, a natureza, né? A natureza tem muito para nos ensinar, até mesmo porque nós somos a natureza, né? Lembrando daquele processo da árvore, né? Eu sou a árvore e a árvore sou eu. Nós estamos todos os seres da Terra conectados. E eu tive a percepção de que era o inverno chegando. E eu fiquei analisando as plantas e os ensinamentos que todos nós já tivemos, né? Que no inverno as plantas se recolhem e elas, né, tendem a pegar a sua energia vital e manter por baixo da terra, né, nas suas raízes. No outono agora as folhas caem, né, elas ficam mais recolhidas. É um momento em que, né, quem é agricultor, quem cuida de um pomar, ou seja, do que for, faz as podas, né? Faz as podas nas árvores para que quando acabe o processo do inverno elas possam, né, florescer, dar frutos novamente. E ontem começou o inverno. E eu decidi entrar em um processo de introspecção para promover melhorias internas. E eu queria sugerir isso para vocês, para quem, né, sentiu o chamado, que aproveite esse momento, né, que é do inverno, onde a gente já fica mais recolhido mesmo por causa do frio, que a gente possa, cada um dentro de nós, promover esse recolhimento, né, se fechar na casinha em introspecção, para que a gente possa promover essas melhorias que a gente está falando aqui desde do início do nosso estudo, né? Pegar lá fora, no contato que a gente tem, né, com outros seres, entre nós aqui no grupo, e explorar esses julgamentos positivos e críticos que a gente faz
do nosso irmão, trazer para dentro de nós em introspecção para que a gente possa se melhorar, e a gente se melhorando, a gente melhora o que a gente tem para ofertar para o próximo, né? É isso. Um beijo para todos vocês. Vou passar a palavra para o João. São 9h29, para ele fazer as considerações dele. Boa noite a todos. É isso aí, Marquinhos. Se somos, né, criados à imagem e semelhança do Criador Universal, não no sentido físico, obviamente, todo mundo pensa logo na parte física, mas não é. Somos criados à imagem do Criador porque somos amor, né? A nossa essência é amor. Certamente que não sabemos ainda usar o amor verdadeiro, né? Mas é fácil de entender por quê. Porque amor é algo que se constrói, né? Amor não é obtido, comprado, ganho, trocado. Amor é algo que se constrói a partir do mais simples, né? A partir do mais básico. Então, primeiro a criatura vai ter que desenvolver o quê? Instintos, né? Dos instintos vão nascendo sensibilidades, vão nascendo depois sentimentos, até que na depuração máxima atinja-se o amor. E hoje nós somos capazes de reconhecer que os nossos sentimentos existem, muitas vezes são bonitos, mas também muitas vezes ainda são muito feios, né? São inferiores, são ruins para nós mesmos e para os outros. Basicamente a gente falou isso aqui também hoje, tá? Mas quando nós nos preocupamos em ser o melhor para nós mesmos, mas ao mesmo tempo querendo ser também o melhor para os outros e ajudando os outros a entender o processo e a fazerem o mesmo, é a verdadeira construção. Essa é a que fica, essa é a que vai se ampliando cada dia mais. É aquela que, se dividindo, ela acaba se multiplicando para todos, né? E, lembrando também, né, já que falamos das dificuldades da humanidade, a gente tem que lembrar, gente, que antes da dificuldade temos que enxergar as coisas boas, as coisas que são realmente progressistas, verdadeiras, fortalecedoras, tá? Que são muito maiores do que aquelas que são negativas, depreciativas e tudo mais. O lado bom, ele é sempre maior, porque o lado bom existe, ao passo que o outro lado é apenas a ausência do bem, a falta do esforço no bem, a falta da compreensão, do aceite no bem, né? Então, se a gente lembrar disso e realmente meditar bastante, né, e permitir que essa realidade, essa verdade faça parte de nós, a gente está num bom caminho. Independente das coisas que possam acontecer por aí, fora de nós ou dentro de nós, que não sejam as melhores, mas nós vamos ter certeza que estamos no bom caminho. E estando no bom caminho, estaremos certos, né? Como eu disse agora há pouco, né, o mais correto hoje, amanhã a gente vai chegar num nível evolutivo diferenciado mais à frente. Talvez algumas coisas do mais correto de hoje não sejam as tão corretas assim, tá? Por exemplo, exemplo clássico, né? Todo mundo conhece muito bem. Você hoje se alimenta de carne vermelha, né? Carne branca. É necessidade evolutiva, lógico. A gente não pode abandonar isso de uma hora para outra, porque pode vir a ter problemas, né? Os que conseguem é porque vêm se preparando de alguma forma. Mas quem não se prepara adequadamente vai ter prejuízos muito sérios, por sinal. Mas assim, hoje a gente faz uso. Amanhã teremos um conhecimento novo, uma certeza nova, a própria ciência vai nos ajudando a isso e vamos parar. Por quê? Porque vamos entender que não é correto usar.
né, a carne do irmão. Porque, na verdade, ele está num processo evolutivo que nós já passamos por ele. Enquanto nós estivermos presos àquela fase lá de trás, a gente vai querer se alimentar dele. Mas a hora que a gente tomar consciência que nós passamos por uma fase evolutiva muito diferenciada, muito à frente, a gente não vai ter mais necessidade de se alimentar deles. Então isso aí é uma coisa lenta, é uma coisa que se constrói aos poucos. Hoje o que é correto, até mesmo cientificamente falando, é necessário e correto, amanhã a gente vai ter certeza que não é mesmo, né? Não é mais correto. E vamos deixar de fazer, vamos mudar o nosso patamar de entendimento, portanto, o nosso patamar de necessidade, portanto, seremos muito mais harmônicos e felizes do que hoje. Sendo que hoje a gente já se considera muito bom, muito bem, né? Em termos de felicidade, de harmonia e tal. A gente até gosta, a gente acha até que está tudo legal, mas não está. Tudo é assim, tudo vai, com o tempo, tudo vai sendo mudado, tudo vai sendo aperfeiçoado, né, dentro de nós, de cada um de nós. Tá? Até que chegue ao ponto de ser coletivo. Todos realmente alcançarão o mesmo nível de entendimento, de conhecimento, portanto, atingirão uma melhoria tão almejada. Né? Mas, por enquanto, cada um de nós deve continuar do jeito que está, ou seja, na busca, no aprendizado, na busca do entendimento, na busca da melhoria pessoal, aceitando as diferenças, os diferentes, os opostos. Tudo isso é necessário, a gente tem que aprender isso. Nada que existe é por acaso, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tá? E no fundo está tudo preso ao momento evolutivo de cada um e do coletivo, lógico. Né? Mas nada nos impede, nada pode nos atrapalhar, nos impedir de entendermos, tá certo? De entendermos que sempre podemos fazer mais e melhor do que estamos fazendo. Tá? Ninguém pode nos impedir, a gente não pode permitir que isso nos impeça. Né? Que nos impeçam, melhor dizendo, nos atrapalhem, nos prejudiquem, no sentido do entendimento. Tá? Respeitamos os que pensam diferente, os que tentam trazer a dor deles, a desilusão deles para o nosso lado, a gente até respeita, mas não somos obrigados a aceitar. Não somos obrigados, até eu acho que foi o Marquinhos que falou isso aí, não somos obrigados a aceitar a doença do outro. Tá? Não somos. Porque a gente não pode ficar num local, numa situação ruim, tá? Para ficarmos doentes também. Não podemos. Então, a nossa finalidade de vida, né, de evolução, de vida, de entendimento, é respeitar, mas, ao mesmo tempo, tá? Não aceitar aquilo que temos certeza que não está bom. Tá? Não podemos aceitar. Porque senão ficamos também acomodados, também doentes. Isso aí é horrível, é péssimo, né? Todo mundo sabe disso. Bom, vamos lá fazer então nossa prece de encerramento, mais uma vez, buscando aquela conexão de pensamentos, criando em nossa mente a imagem que nós tivermos condições de criar a respeito do Pai Criador. Se pensarmos em Jesus, não está errado, porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, foi Ele mesmo que disse. Então, se nós olharmos para Jesus como o modelo máximo da perfeição espiritual que nos aproxima do Pai Criador, perfeição essa que nós também atingiremos, fatalmente, um dia, nós estaremos realmente sintonizando com Deus através do Mestre amado. Esse Mestre que deixou para nós profundos ensinamentos e profundas lições, que na maioria das vezes, quando dizemos que ainda não conseguimos seguir de maneira satisfatória, de maneira tão profunda quanto o Mestre
exemplificou para nós, é porque, na verdade, estamos reconhecendo a nossa pequenez do momento, não a nossa pequenez definitiva, mas a nossa pequenez do momento transitório. Essa encarnação é realmente importantíssima, Senhor, reconhecemos, é potencialmente maravilhosa, reconhecemos isso, mas também ainda traz, ou ainda permite, que muitos resquícios das nossas maiores dificuldades anteriores ainda se manifestem. Mas que isso também não seja um problema, que seja encarado por nós como uma ótima oportunidade. Se estamos reconhecendo uma falha, um erro, uma dificuldade, é porque estamos nos preparando adequadamente para superá-la. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não importa, mas estamos nos preparando e vamos conseguir. A toda a espiritualidade amiga, principalmente os nossos anjos guardiães, amigos espirituais bem próximos de nós, todos que têm amor, simpatia, alegria em nos ajudar, em nos orientar. Agradecemos profundamente esse trabalho maravilhoso que fazem junto a nós. Continuamos a pedir a paz, o amparo, a proteção, porque ainda precisamos muito, com certeza. Mas igualmente, Senhor, falando de amor, queremos dividir ao máximo, multiplicando a todos os corações, principalmente os mais necessitados, esse pouco do amor, esse pouco do mundo maravilhoso que está sendo construído por nós mesmos dentro de nós. Toda essa maravilha de construção, ainda tão insignificante, quando entendemos que ela crescerá infinitamente, mas queremos dividi-la com aqueles que estão cansados, oprimidos, desesperados, por aqueles, Senhor, que não veem outra oportunidade a não ser a do sofrimento. Que eles enxerguem que por detrás do sofrimento há uma oportunidade de paz e harmonia, de felicidade e de conquistas grandiosas, desde que nos esforcemos para transformar o sofrimento em harmonia, em alegria. Porque, afinal de contas, é assim que se constrói. Toda a bela construção passou pelo momento da confusão, do caos. Não há nada definitivo e maravilhoso que não passou por um processo de renovação, por um processo de caos anterior. E assim, tão agradecidos por mais uma noite abençoada para todos nós, que desejamos que seja estendida a todos os mais necessitados. Agradecemos de coração, que assim seja. E assim será. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Para vocês. E até terça que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, Boa noite um abraço a todos. gente. Até aqui. Boa noite. Grande abraço, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau.